Um céu sem nuvens. Os passageiros relaxando tranquilos nas poltronas. Ignoram totalmente o absurdo de estarem a 35 mil pés. O pouso em Campinas está previsto para daqui a 0 minutos. Campinas. O que leva alguém a querer ir para Campinas? Penso eu com os meus botões. Visitar a Unicamp, talvez. Ou a casa onde a Sandy Júnior nasceu. É a lenda dessa paixão. Eu sei que o nome dela não é Sandy Júnior. É que eu gosto de falar assim. E nada contra Campinas. Quem sou eu, nascida em Niterói, para falar mal de Campinas? O fato é que eu nunca imaginei que eu fosse terminar a minha carreira pousando em Campinas. Que fracasso. Tava eu no fundo da aeronave, depois da decolagem, cortando as unhas, quando eu ouvi um zum, zum, zum. Letícia, Débora e Sabrina. Sempre elas. Não tem escala pior, aliás, do que eu com Letícia, Débora e Sabrina. Eu tinha que imaginar que não era meu dia de sorte. A única vez que eu voei com elas foi quando apareceu um escorpião no bagageiro. Você lembra disso? Um escorpião que picou a nádega do passageiro? Pois então, tava eu nesse voo com Letícia, Débora e Sabrina. E você sabe, escorpião é sinal de traição, perigo, veneno. Elas não viram que eu estava cortando as unhas, porque, claro, eu estava fazendo escondidinha. Mas eu escutei o meu nome. Estavam elas lá. Pananá, do não sei o que lá, da Andresa. Eu perdi um pouco da audição nessa merda desse trabalho, daí eu não pesquei exatamente o que elas estavam falando. Mas eu já entrei no recinto com a minha tesourinha de unha na mão, gritando: porra é essa de meu nome na boca de Matilde? Elas arregalaram os olhos desse tamanho. Sabrina, coitada, ficou toda mijada. Depois que ela virou mãe, ela vive se mijando. Aí elas olharam pra tesourinha e perguntaram: como é que você entrou aqui com isso? Do mesmo jeito que você entra com a sua maconha, Débora, eu respondi. Aí ficou aquele silêncio de quem guarda segredo. Eu perguntei de novo: que vocês estão falando de mim? Tá sabendo não, viado? Respondeu a Letícia. Eu odeio quando alguém fala assim comigo. Porque se eu soubesse, eu não estava perguntando. Cortei logo a garganta da Letícia com uma tesourinha e ela ficou se estribuchando até apagar. Ai. Mas pensando agora, eu acho que eu tava um pouco nervosa, sabe? É que essa coisa de inferno astral, isso mexe muito comigo. Eu sou muito pisciana. Aí depois que a Letícia botou todo o sangue pra fora, elas soltaram a bomba. Eu ia ser desligada da companhia assim que pousássemos. Esqueceu, Andresa? 1, 9, 8, 1. É verdade. Chegou a minha vez. Esse é o ano limite para as comissárias nascidas em 1981. Prestes a completar 40 anos, a empresa ia me botar na rua. Eu sou uma kakura aos olhos da companhia. No auge da minha sabedoria, da minha experiência e, por que não, da minha beleza, eles pegam e me jogam na rua. Foi assim com todas, eu não iria escapar, ainda mais que eu completo 40 agora em março. Eu que dei a minha vida pela aviação civil, eu era agora uma peça descartada, prestes a ser retirada do ar como um Concorde fora de linha, enferrujando num hangar. Débora e Sabrina me olhavam com pena. Eu quase pedi um abraço. Mas aí eu vi quando elas se cutucaram num tom de deboche. Ridículas.
só porque são novinhas. Avancei com a tesourinha. Débora, que é fortuna, tentou me desarmar, mas coitada, a minha experiência falou mais alto. Eu sou de uma época em que comissária aprendia Kung Fu. Uiá! Garrei ela no pescoço e passei-lhe a tesourinha. Sabrina, coitada, tava toda mijada, infartou ali mesmo. Ai, mas depois eu me arrependi, sabe? Porque eu fiquei sendo a única comissária a ter que servir suco Del Valle de laranja e amendoim para aquele bando de passageiro. Já sei. Senhoras e senhores passageiros, hoje, excepcionalmente, não serviremos lanche. Eu realizei um sonho. Ver a classe média sem lanche. Você tinha que ver a cara da classe média quando não tem lanche. Como assim, comissária? Como assim? Gritava uma loura. Eu acho que ela era carioca porque ela era cheia de melasma. Eu, com um uniforme sujo de sangue, expliquei que havia 3 comissárias no fundo da aeronave mortas porque encheram o saco com essa porra de lanche. E mostrei a tesourinha. Os passageiros. Oh! Eu invadi o cockpit. No que eu tranquei a porta, Larissa e Xavier abriram um sorriso. Ah! Veio mamar, Andresa? Me perguntou a Larissa. Eu primeiro, emendou Xavier. Além de uma excelente profissional, eu sempre fui muito carinhosa com os pilotos do meu avião. Fossem homens ou mulheres, eu sempre fiz questão de proporcionar uma linguada relaxante. Comandar uma aeronave gera uma tensão incalculável nas mãos desses profissionais. Xavier, por exemplo, nem ficava duro no ar. Eu sou uma mulher solteira, bem resolvida, inteligente. Eu não nego os meus desejos. E sempre fui muito julgada por isso. A sociedade detesta mulheres que se jogam, mulheres que trabalham, mulheres que decidem, mulheres que chupam, enfim. Larissa assumiu o comando, desligou os rádios, enquanto Xavier, animado, tirava a roupa. Calma, Xavier, calma, Xavier! Aí ele colocou aquela enguia branca pra fora. Cruzes! Eu respirei fundo, soltei os meus cabelos e me aproximei lentamente. Foi quando o Xavier viu o sangue no meu uniforme. O que é isso, Andresa? Ih, menino. Minha cutícula, você acredita? E mostrei a mão ensanguentada. Os dois riram. Eu comecei a mamar Xavier e percebi que Larissa me olhava. Eu pisquei pra ela. Xavier ronronava que nem um shih tzu quando escuta o interfone, sabe? Eu tateei de leve o meu bolso, peguei a tesourinha e cortei aquela enguia. Ai, nossa, comandante Larissa se tremelicava no manche. Deu para ouvir a classe média apavorada lá atrás. Eu empurrei aquele corpo ensanguentado para o lado, me sentei e fiquei olhando fixamente para o horizonte. 1981, não é? Me perguntou a comandante Larissa. Foi quando eu senti quando ela encostou as mãos na minha coxa. Eu nunca me senti tão acolhida, tão compreendida em toda a minha vida.
Eu comecei a chorar pensando em tudo que eu sonhei que eu abandonei pelo caminho. Nos assédios, nos preconceitos, na dificuldade de aprender o alemão e ser reprovada 4 vezes no exame do test draft, 4 vezes. Nos remédios que eu tomo para ficar acordada e magra. Nessa sombra que eu uso a contragosto, que me deixa a cara da Samantha Schmutz. E tudo que eu conquistei nesses anos todos como comissária foi um Ford Ka cinza. Foi quando a comandante Larissa me perguntou se eu queria descer em algum outro lugar antes de chegar em Paris. Paris. Ela imediatamente puxou o manche e mudou a rota. Deu para ouvir os corpos da classe média lá atrás. A gente não vai para Campinas, a gente vai para Paris! A comandante imediatamente seguiu a rota naquele céu de brigadeiro. Eu sei que a gente não tem combustível para chegar até lá. Se bobear, a gente não vai chegar nem na Bahia, porque Minas não acaba nunca. Mas é que eu tô com a sensação nesses minutos que ainda me faltam de que eu ainda posso ser feliz. Não foi em vão. Muito obrigada. Meu nome é Paula Valente. Quero agradecer imensamente a Rayane por ter feito a tradução de Libras. Pausa para a Cena foi contemplado pelo edital Fomenta Festival do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura, Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Nós temos mais 2 cenas hoje. Às 14 horas é Corpo Vivo, com Taliciane Aleixo. Às 15 horas, Ela Não Sabia Mentir, com Tatá Lopes. Quero agradecer imensamente Monique Vailê, Natasha Corbellino, Carolina Godinho, Jéssica Madonna, Diego Nardes, ao Rafael Souza Ribeiro, que escreveu essa cena, Felipe Herzog, que me ajudou muito, minha família, Raoni, Helena, Otto, meus pais, enfim, todo mundo. Somos 27 artistas do estado do Rio de Janeiro, de diversos lugares. E esse festival acontece até o dia 10 de fevereiro, acaba depois de amanhã. Foi um enorme prazer. Obrigada, Rayane Moreira, mais uma vez. Obrigada.